Olá pessoal, tudo bem? Bom, esse vídeo aqui, eu estou fazendo ele pensando em quem vai acessar o canal daqui a um ano. Então, no caso, setembro de 2026. Não convém aqui falar sobre eventos de política, coisas sociais e até sobre economia, né? Afinal de contas, eu pretendo permanecer online, né? E não ser banido, não levar um strike e por aí vai. Então, existem coisas que eu acho que não vale a pena falar. Há bastante vieses, percepções aí na internet, bastante pessoas que você pode acompanhar né, e tomar a tua própria, vamos dizer assim, conclusão sobre as coisas. Né? Não é meu interesse aqui ser youtuber, é, colocar a minha cara aqui assim à toa. Né? Eu procuro vir aqui, colocar informações que eu acho relevante para você tomar a tua decisão, né, na sua estratégia de ter metais como reserva de valor. Simplesmente isso. Estou devendo as lives, eu gosto de fazer as coisas eu fazer. Não gosto de contratar pessoas, eu gosto de privacidade, não gosto que as pessoas vejam o que eu faço, o que eu tenho de, como assim, causar curiosidade, né? Procuro sempre viver um estilo de vida bem discreto. Então, vai sair, né? A hora que eu ficar com tudo certinho, né, vai dar. Bom, é, o que está acontecendo agora no mundo dos metais, né? Quem produz tecnologia, né, uso industrial, está comprando muito metal, né? Então, a oferta de metal no mundo ela é menor do que a demanda. A gente acredita que sim, teremos uma apreciação bem expressiva em metais. Eu não ouso dizer, vai custar tanto, né? Eu simplesmente posso olhar comparado ao passado e ver a dificuldade que é de se conseguir prata. É muito mais fácil você conseguir ouro do que prata. Sabe? Posso conseguir moedinha aí, moedinha de 500, moedinha, pratas, né, jogos comemorativos para Olimpíadas de 1986, qualquer coisa assim. Isso aí você encontra. Só que existe um custo de você refinar essa prata, né? E aí essas peças, quando elas não têm tipo um valor numismático tradicional, cultural na nossa realidade aqui de brasileiro, não faz sentido você comprar aquilo, né? Então, compre réis raros, certificados aí, quem tem para vender, é muito mais lógico, né? E o custo de você purificar o metal vai variar. Tem gente que, né, há uma certa variação aí nos custos de você pegar um metal baixo, né, uma prata baixa e purificar, mas no final das contas é um custo a mais, porque você vai precisar mandar aquele metal e vai esperar e entendeu? E sei lá, né? Eu acho que eu não gosto, né? Ofereço prata baixa, réis no site para quem quiser, né? Sabendo que assim, você está pagando menos porque na hora de você trocar ele tende a ser muito mais menos valor agregado, né? Enfim, é uma perspectiva só. Mas sim, está ocorrendo uma fuga de metais da bolsa. Tem muita gente acumulando isso porque quem quer produzir tecnologia necessita de prata. A gente sabe que a gente vive uma revolução tecnológica, muita, né, seja no uso militar, né, seja em uso de computação, IA, energia, né, até para você acender a luz da sua casa você precisa de prata, né, tem um pouquinho de prata no contato elétrico ali. Então, sem prata não existe vida moderna. Ela é tão relevante quanto o petróleo, né? Por mais que falem de lítio aí, e aguardem até que comecem a popularizar aí carros elétricos com bateria de prata, né? Bateria de estado sólido, prata, grafite, aí, isso aí tende a ser a revolução tecnológica nos carros elétricos que vai permitir as pessoas ter um carro elétrico que não vai ficar sem carga. Quem nunca viajou aí encontrou um carro elétrico a 60 por hora na estrada, né? O cara tá com medo de ficar sem carga. E aí ele acha o postinho ali, e daí tem dois na fila, dele vai ter que esperar 2 horas para carregar o carro dele, né? Para seguir viagem. Então, isso tornou os carros elétricos aí
né? Eu não vejo apelo, né? Eu prefiro gasolina mesmo, né? Mas ok. E na questão de ouro, eu vou dizer o seguinte. Eu sei que o preço que nós praticamos do ouro, ele é salgado. Eu não nego isso, porque basicamente a gente tem uma certa... A gente considera o ouro como um bem móvel, né? Um artigo de coleção. E vai ter, sim, bastante imposto em cima, né? É a forma que eu encontrei de comercializar ouro, né? Sabendo que é caro, mas eu entendo que existem vantagens, assim como vão existir desvantagens, né? Principalmente quando a gente fala em preço. Mas a minha recomendação é que, se você quer comprar ouro mais próximo do valor de bolsa, compra de DTVM, né? Ah, é ruim porque eu vou ter que declarar acima de R$ 1.000 no meu imposto de renda. Esse é o fato, né? E esse ouro, ele é considerado como reserva cambial do país. Então, há possíveis implicações nisso. Mas a questão fiscal, ela é muito perigosa, né? Então, o problema é que quando você pega... Eu vou vender ouro para você. Você me passa um Pix do meu CPF, eu mando para você o ouro aí numa caixinha do correio, com um papelzinho ali colado, uma declaração de conteúdo. A partir do mês que vem, né, outubro de 2025, isso não vai ser mais possível. Todas as declarações de conteúdo vão ser eletrônicas, né? Então, o CPF de quem recebe e o CPF de quem envia. Se é eletrônico, fica muito fácil cruzar essas informações, né? Então, e aí você não tem o princípio da boa-fé mais na origem do ouro. E aí é um problema, porque o sistema, ele não quer que você tenha ouro, né? Isso não é só no Brasil, tá? Por isso que não vale nem a pena comentar a questão de política no Brasil, porque o Brasil é um país vassalo, né? Então não somos nós, de fato, que decidimos o rumo dessa nação aqui. É alguém, né? E se não tem princípio da boa-fé mais, você vai ficar com um pepino na mão, porque você vai comprovar a origem como, né? É tipo o cara que comprou Bitcoin há 10 anos atrás, e aí ele resolve declarar no imposto de renda, daí ele entra em contato com o cara lá que ele comprou 10 anos atrás. Ô, me passa teu CPF aí que eu vou declarar o Bitcoin. Entende? Você fica com o que a gente chama de liability, com um passivo, de certa forma, né? Então eu entendo que é melhor deixar de ganhar do que perder. Então, existem impostos, sim, né? O que a Argentum pratica é sempre, né, oferecer um deságio em acordo ao preço da mercadoria que é vendida. Eu, né, spot norteia, nossas cotações norteia, dólar norteia, sim, mas o custo de obter metal no Brasil não é igual ao que eu vejo numa cotação de TradingView, de qualquer site, Wall Finanças aí, né? Já entra para a gente com preço Brasil, né? Então, o que eu faço para minimizar isso é oferecer um deságio previsível, de acordo, né? E isso eu entendo que o ouro é a mesma coisa, né? Agora, se você tem ouro aí que não tem muita origem, hoje talvez não seja problema você passar para frente, né? É, enquanto tiver cédula, né, é mais fácil transações de pessoa, para, né? Não estou recomendando nada, só estou citando um possível cenário, né? Mas e no futuro? Qual que é o teu prazo? Qual que é a tua expectativa de ficar com esse metal? Qual que é a função? Ah, eu quero deixar para os meus filhos, para os meus netos. Bom, sabendo que aquilo ali não vai ter princípio de boa-fé, são poucas coisas, são poucas pessoas que vão aceitar aquilo, né, no futuro. Então, eu vou pegar uma analogia assim, é quase como o cara ter comprado uma arma fria. É caro de comprar e barato de vender, né? Então, fica naquela. Agora, por exemplo, se você tem um metal com uma nota, seja de TVM ou uma nota fiscal de venda, né, de bem imóvel,
Você vai lá, vai fazer uma declaração escrita a punho no verso da nota, doando isso para o familiar que você quer dar, né? E vai autenticar em cartório. Pronto, você tem uma transferência de propriedade, né? Ela tem valor legal, mas ela não é, vamos dizer assim, ela existe, ela só não está divulgada, né? E você garantiu aí uma reserva aí que você queira deixar aí para os seus filhos ou netos ou para o futuro, etc. Se você não precisa ser uma pessoa aí com 70, 80 anos para fazer isso. Você pode ser um cara como eu aí, da minha idade, né, que de repente, eu quero garantir alguma coisa para os meus filhos e se acontecer de eu vir a falecer em um acidente ou qualquer coisa, alguma coisa está garantida, mas ela não está suscetível a mandos e desmandos. Que, como, por exemplo, aí agora eles implementaram um cadastro único de imóveis, né? Onde cada imóvel vai ter tipo um CPF e aquela identidade digital do imóvel vai ficar vinculada ao teu IPTU, imposto de herança e etc. Então, a gente sabe que existe uma digitalização das coisas, né? E é por isso que o metal ele incomoda. É por isso que é melhor que seja um pouco desconhecido. Porque se a partir do momento que o metal ele ficar tão popular quanto o Bitcoin se popularizou ali em 2017, 2018 para frente, vai vir regulamentação. E aí você vai fazer o que com aquele ouro sem documento? Eu tô aqui, não quero te assustar, eu tô colocando a minha opinião, né? Eu posso estar errado, entende? O cara que te vendeu, ele vai comprar de novo? Como que ele vai comprar? E outra perspectiva é que você nem sempre precisaria pegar o metal que você tem e trocá-lo por moeda fiduciária, moeda digital, etc. Você pode fazer uma permuta, porque você tem uma nota fiscal. Então, fiscalmente falando, aquilo existe, né? Vinculado à tua propriedade ou a quem você doou, por exemplo. É necessário que você contate aí um contador, né? De repente um advogado para te ensinar a fazer isso. Não é difícil, mas a maior parte de contador, por exemplo, ele só sabe emitir guia de imposto, né? Então, poucos entendem a coisa para te ajudar. Eles estão ali para, né? Eu tenho uma sensação assim, né? Eu tive muitas frustrações assim com contadores. Então, eu acho assim é difícil encontrar um contador colaborativo, né? Que ele queira te orientar ali para que você não pague imposto, ou se for pagar imposto, pague de um meio menor, né? De uma forma menos visível também. Mas assim, você pode fazer permutas, porque você está permutando um bem imóvel por outro. Assim como você pode fazer permutas de casas, de imóveis, né? Você pode fazer permuta de bens móveis. E isso, na verdade, por mais que seja bom, seria um problema se tornasse muito popular, porque, obviamente, daria menos divisas ao governo. Existem impostos nessas transações, mas é muito menos do que seria de você pegar, por exemplo, vender o teu metal. Teve ganho de capital, imposto de renda, né? Daí você vai comprar uma outra mercadoria. Daí quem te vende ainda tem que recolher impostos também, né? Em permutas eu acredito, pesquise por favor, que há só uma certa tributação de ICMS e pode ter uma questão de ganho de capital ali se os objetos permutados eles tiveram uma apreciação, né? Mas aí vai de como a negociação ocorre, né? E eu acredito que é isso. Meu intuito aqui é passar para você informações que você tenha melhor conhecimento, entenda. A compra de metal, ela não pode ser feita por medo. Eu entendo que é muito mais uma medida de precaução, né? Uma medida acautellatória, uma prevenção, né? E que você pode sim ter ganhos em apreciação, mas eu acho que o foco é muito mais a tranquilidade de você saber que nem tudo está perdido, que você tem aquilo ali e você pode correr riscos, né? Em outros, assim, daí estamos falando investimentos. Eu não sou especialista em investimento, não considero o metal como investimento, considero como uma reserva de valor.
né? Então, assim, eu dificilmente, né? Ó, Argento fez 6 anos, né? Eu vejo pessoas que se arrependeram de ter metal. Só que, obviamente, eu recomendo assim que você compre apenas aquilo que não vai te fazer falta e também da mesma maneira que o que você não toleraria perder, né? Com aquilo ali você consegue recomeçar a tua vida, é, né? Tá garantido, ali tá garantido, né? Agora, já colocando um cenário de 4, 6, 8 anos, vamos dizer que fechou o ciclo da prata ali, né? É, e ela ficaria então tendendo a desvalorizar. A minha recomendação, né? E eu não estou recomendando investimentos, mas eu estou recomendando uma atitude, né, de preservação de valor. Lembre-se, o valor, né, vai resultar do teu trabalho, que vem do teu tempo, né? R$ 1 é um poder financeiro, mas é só R$ 1, né? Então, quanto você precisa trabalhar para ter R$ 1? Agora, quanto você precisa trabalhar para ter 50 mil reais? Então, o metal, no final das contas, ele é materialização do teu tempo gasto para trabalhar. A minha recomendação é que você não troque o metal por fidúcia, né? A não ser que valha muito a pena. Mas que você sempre alterne entre um e outro, ouro e prata, né? E existem meios de fazer isso de modo fiscal, sem muito complexidade, embora existe uma tributação estadual, né, ICMS, mas é menos do que você pegar e ter que recolher imposto de renda em cima de ganho de capital, etc, etc. Né? Então, assim, vale a pena consultar um contador, pesquisar. E eu acredito que é isso, né? Já tomei bastante do teu tempo, eu agradeço aí a atenção. Eu acredito que existem outras coisas que eu gostaria de falar, mas é como eu digo, não é aconselhável, na situação que a gente está hoje, se expor demais, porque sabe lá Deus quem eu vou incomodar com algum comentário que alguém não goste, né? Então você vê que você literalmente pode perder a cabeça por causa disso. Então obrigado pelo teu tempo, obrigado por me acompanhar. Se você acha que é relevante, compartilhe isso. Deixe teu comentário aí, né, para me ajudar com o algoritmo, né? Ou de repente encaminhe para quem você achar que gosta do conteúdo. E, como é que eu vou dizer assim? Estou devendo as lives, né? Eu sou um cara que gosta de fazer as coisas, então eu estou fazendo o meu local de live. Não estou contratando ninguém, pintor, pedreiro, não, eu vou lá e faço. Então demora um pouco, né? Mas eu vou fazer. E eu deixo aqui já anunciado, ó, vão sair peças de prata, 1/10 de onça Troy, tá? Meia onça Troy de prata, meia onça, desculpa, 1/10 de onça de ouro, né? E 1 onça de ouro, meia onça de ouro, né? E 1 onça de prata. Então, assim, vão ser ainda. Eu espero conseguir fazer o lançamento disso tudo esse ano. Existe uma certa demora, porque tem a questão do metal, né, do aço chegar, do aço ser usinado, do aço ser temperado, do aço ser preparado para daí iniciar a cunhagem, né? Então não é assim um processo rápido. E isso é uma coisa assim, a gente se acostuma mal com o Mercado Livre, né? Que você pede hoje, amanhã está na tua porta. Mas o metal as coisas demoram um pouquinho mais, né? Existe até se está ensolarado ou chuvoso interfere na qualidade do metal. Então as coisas são um pouco mais demoradas. Mas é como a vida é, na verdade, né? Nada de bom vem fácil, nada que realmente seja importante e bom vem rápido, né? Demora um pouco. Então, mas eu acredito que vai dar para fazer ainda esse ano. Eu pretendo, isso ainda eu não tenho certeza se é exatamente viável, mas eu pretendo lançar uma barra de 10 onças, né? E aí focado em quem quer, de fato, acumular, né? Tem algumas outras novidades que eu preciso esperar que se confirmem para divulgar aqui,
Também, né, assine a newsletter, vou manter uma presença maior na lista de e-mails para você acompanhar mais, é mais fácil para eu escrever, eu sou muito melhor escrevendo do que falando, né? E eu acho que existem informações que são mais fáceis de passar para quem já me acompanha lá do que por aqui, que é algo aberto, público, que eu não tenho controle de quem recebeu. Mas assim, eu estou bem otimista com, né, algumas coisas que estão para acontecer e eu acho que o intuito é agregar valor, né, para você que entende o metal, vê o metal como uma forma de se proteger. E eu acho que é isso, né? Acho que eu consegui falar tudo aí. Então, obrigado pelo teu tempo, até breve e nos vemos logo mais, tá bom? Tchau, tchau.